Fala turma, beleza? Bom, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que está muito em evidência agora, né? Nesse momento, devido à proximidade do pagamento do 13º salário referente à primeira parcela, que acontece agora no dia 30 de novembro. E acabou surgindo alguns questionamentos, acabou surgindo algumas dúvidas, principalmente para as empresas que acabaram aderindo ao plano emergencial do governo para suspensão ou redução da jornada de trabalho. Como vai ficar o cálculo do 13º de quem aderiu a esse plano emergencial? Bom, vamos tocar nesse assunto, vamos expor aqui algumas particularidades e vamos dar a nossa opinião, tá? Então, só recapitulando um pouco, durante esse ano de 2020, devido à situação da pandemia, a gente teve a criação da Lei 14.020, que estabeleceu o plano emergencial para a manutenção do emprego e da renda. E nessa lei foi estipulado o BEM, que é o benefício emergencial. Esse benefício é uma ajuda que o governo está dando para aquelas empresas com dificuldades financeiras para honrar o pagamento da folha de pagamento. Então o governo ele entrou com um pagamento complementar. Ou ele fazia o pagamento do salário de forma integral quando o contrato era suspenso, ou ele pagava uma parte do salário quando a empresa aderiu à redução de jornada e, consequentemente, à redução do salário. Essa legislação ela é uma legislação nova, então ela não tem nenhum tipo de precedente, ela não tem nenhum tipo de histórico, ela não tem nenhum tipo de jurisdição. Então, caso venha a acontecer algum tipo de problema com um funcionário da empresa, a gente não sabe, a gente não tem nem ideia de como será essa análise do juiz, como que ele vai julgar qualquer tipo de situação que esteja enquadrado dentro dessa lei 14.020. Pelo fato dela ter sido criada agora, é uma lei nova, é uma lei emergencial, né? Então ela não tem parâmetros. Então é importante a gente ressaltar que a gente não sabe, caso venha acontecer algum tipo de problema, qual será o caminho, qual será o direcionamento de um julgamento desse. Tá? Então acho que isso é muito importante nessa introdução, antes da gente chegar ao ponto ali de passar para vocês a nossa opinião sobre como deve ser o cálculo do 13º. Bom, a gente sabe que na Lei 14.020 houve ali então a possibilidade da empresa suspender o contrato ou fazer a redução da jornada. Vamos começar pela redução da jornada, que eu acho que é um assunto que está um pouco mais pacificado, é um pouco mais fácil a interpretação. Se a gente procurar na internet, vocês vão ver que existem ali 1001 possibilidades de brecha, de fazer isso, de fazer aquilo. Gente, mas não inventa moda, não inventa moda, porque isso pode causar um problema, pode causar um passivo trabalhista para a sua empresa e que pode gerar muitos problemas lá na frente. Então, na redução de jornada, você deve efetuar o pagamento do 13º de forma integral. Então, existem algumas pessoas falando que, pelo fato de eu ter reduzido 70% do salário, isso significa que o funcionário não trabalhou nem a metade do mês. Mas, na verdade, ele trabalhou todos os dias, só que de forma reduzida. Então, isso não contempla lá nos artigos da CLT em relação ao cálculo do 13º. E outra coisa que o pessoal fala também é que a legislação, né, do 13º diz que para fazer o cálculo do 13º da primeira parcela e da segunda, você deve levar em consideração o salário dele em novembro, né, se o pagamento foi em novembro, e em dezembro, com o pagamento da segunda parcela. Mas esses funcionários que estão com um salário reduzido, qual que é o salário de novembro? Qual será o salário de dezembro? É o salário reduzido
ou seja, o cálculo do 13º, eu vou usar como parâmetro o salário dele reduzido? Não, não inventa moda. O salário dele, como base de cálculo para o 13º, será o salário integral, o salário normal, tá? Então, essa redução, a gente tem que entender que ela veio de forma emergencial, para resolver um problema, uma situação muito maior, né, que é a manutenção do emprego e da renda do trabalhador. Então, ele não pode ser prejudicado nesse momento tendo um cálculo do 13º baseado no salário já reduzido, ou nem mesmo fazer uma média aí durante o ano, não. Então, para fazer o cálculo do 13º dos funcionários que tiveram o contrato reduzido, deve-se levar em consideração o salário dele normal, tá ok? E todos os meses em que ele teve relacionamento com a empresa, mesmo aquele período em que ele teve com salário reduzido, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e o mais polêmico, aí é onde a polêmica entra, que é aquelas empresas que aderiram à suspensão de contrato, né? E aí a gente tem dois entendimentos e a gente vai passar para você verificar qual caminho que a sua empresa vai seguir. Veja bem, se lá na legislação do 13º, nos artigos do 13º lá da CLT, lá diz que se o funcionário ele ficou afastado da empresa, esse período afastado ou esse período suspenso não é contabilizado para cálculo do 13º. Então veja bem, então isso de uma forma normal, quando o funcionário está com um contrato suspenso, afastado, esse período ele não conta para cálculo de 13º salário. Bom, partindo desse princípio, o primeiro entendimento que se tem é que esse período em que houve a suspensão de contrato devido à Lei 14.020, ele não seria contabilizado para cálculo do 13º salário. Porém, a gente tem que fazer aqui um parênteses. A gente está falando da Lei 14.020, que, como eu disse lá na introdução do vídeo, é algo novo. A gente não sabe se houver algum problema trabalhista, se o juiz vai julgar esse período de afastamento como um período de afastamento que já se contempla, né, que já é previsível, né, que já acontece, que já é pacificado, ou não? Será que ele vai tratar esse afastamento, né, essa suspensão da Lei 14.020 como algo diferente? Não tem como saber. Infelizmente, né, como diria o Arnaldo César Coelho, a regra é clara, aqui não é clara. Aqui é entendimento. E aí o entendimento de um juiz, a gente não sabe o que pode acontecer num provável julgamento. Então, é assim, o que mais está sendo utilizado é que existe a possibilidade de você reduzir de forma proporcional, fazer o pagamento de forma proporcional aos meses que de fato o funcionário trabalhou, certo? Porém, tem esse parênteses, e aí a gente vai colocar a nossa posição em relação a isso. Então, a nossa posição é o seguinte: se a sua empresa tem caixa, se ela tem disponibilidade para efetuar o pagamento desse 13º, faça de forma integral. Faça pagando a totalidade do 13º ao qual o funcionário teria direito a receber. Agora, se a sua empresa ela não tem caixa, se a sua empresa não tem disponibilidade, aí você pode seguir esse raciocínio do pagamento proporcional, sabendo de antemão, tendo a consciência de que pode sim
causar algum tipo de problema de passivo trabalhista para a sua empresa. A gente está aqui, né, acho que a maioria dos escritórios, até mesmo o pessoal mais ligado na área do DP, eles têm que agir de forma estratégica. E é isso que a gente faz aqui. A gente tenta, ao máximo, a gente tenta utilizar todos os recursos para que a sua empresa não venha a ter um passivo trabalhista.